turma de circuitos elétricos, chegamos aqui na nossa terceira etapa, nosso penúltimo assunto mesmo, que vai ser circuitos trifásicos. E para finalizar mesmo com filtros, né, passivos, que eu também vou fazer um vídeo sobre eles. A ideia, gente, agora a gente estudar circuitos trifásicos é porque realmente são circuitos muito mais aplicados, né, industrialmente, na geração, na distribuição, na transmissão de energia, né? E a gente já discutiu, né, no próprio material, né, que a potência trifásica instantânea ela é constante, né? Ao contrário do que acontece em circuitos monofásicos, que a potência é pulsante, então isso já é uma vantagem para sistemas trifásicos. Além também da economia com condutores, né? Em se transmitir a mesma potência usando 3 fases é mais econômico do que usando apenas uma fase. Tá? Então, inclusive motores elétricos também gostam ali, né? Padrão ali de uma alimentação trifásica já foi está sendo bastante utilizado, porque com a alimentação trifásica os motores trifásicos produzem também um torque constante, um torque liso. Então vem ali também dessa ideia da potência, né, instantânea ser constante. Então, trifásicos realmente é a cara mais da realidade em sistemas de potência. Aí a gente viu no material, né, que a gente pode ter ligação em estrela, em delta, tanto na fonte quanto na carga. E nesse vídeo eu vou falar só de ligação estrela a estrela. Então a minha fonte conectada em estrela, minha fonte sempre balanceada, ou seja, mesma amplitude, mesma frequência, defasamento de 120 graus entre as fases. Eu estou assumindo aqui também sequência positiva. Então, por exemplo, a fase A tem um ângulo de 0 graus de defasamento, a fase B menos 120, a fase C mais 120. Só que a carga, né, que eu vou, nesse vídeo, eu vou fazer ela equilibrada e também desequilibrada. Equilibrada é quando a impedância das 3 fases é a mesma. Nesse vídeo vai ser só carga resistiva, eu não estou muito preocupada com a questão de influência de indutores, capacitores, como se mexe com o fator de potência, isso aí eu vou deixar para o estudo realmente de potência. Nesse vídeo aqui a carga vai ser resistiva só para a gente realmente consolidar o que a gente entende de circuitos trifásicos. E na conexão estrela-estrela a gente pode ter a ligação do neutro, né, do neutro que é o ponto comum da fonte com o da carga, ou então pode não ter essa ligação. Muitas vezes a gente não tem para economizar esse condutor, né, inclusive motores elétricos, a maioria a gente não tem acesso ao neutro deles, né, então aqui, nesse caso, eu vou fazer uma simulação tanto com a conexão do neutro como sem a conexão do neutro. Então vamos lá. Já estou aqui com a simulação pronta no PCIndemo, eu não vou ficar montando coisa por coisa, porque isso faz o vídeo ficar muito longo. E vocês, né, com os primeiros vídeos lá na primeira etapa, já conseguem aprender como fazer a montagem básica no PCInd. Tá? Então é basicamente o seguinte, né, eu coloquei 3 fontes trifásicas, 3 fontes monofásicas, né, formando uma fonte trifásica conectadas em estrela. Essa ligação aqui também é estrela, gente. O meu desenho ele só está mais linear, mas é uma conexão estrela. Inclusive o neutro está conectado. Olha só, a tensão da fase, né, é A até o neutro da própria fonte, né? Aqui no PCInd, lembrando, a gente tem que pôr o valor de pico. Se eu estou querendo ali 127 volts RMS, então o valor de pico vai ser isso vezes raiz de 2, 179,6 volts de pico. Frequência 60 Hz. O ângulo de fase aqui eu vou colocar 0 graus. Aí na fase B, mesmo valor de pico, mesma frequência, fase de menos 120, sequência positiva. Na fase C, a mesma coisa, só que o ângulo de fase é mais 120. Tá? Então a minha fonte trifásica está perfeitamente equilibrada. Coloquei aqui amperímetros para medir as correntes nas fases. Coloquei um voltímetro para medir a tensão da fase. De fase na carga, né, em relação ao neutro da própria carga. Repara que eu aterrei esse neutro da própria carga, mas existe sim uma conexão entre o neutro da carga e o neutro da fonte, né, nessa primeira simulação, até porque eu estou colocando só um amperímetro, né, que idealmente é um curto-circuito, né, para medir a corrente de neutro, tá?
E aí, a minha carga trifásica é composta por resistores apenas de 10 ohms cada um. Eles são iguais, então essa carga também está equilibrada. Então, eu vou rodar a simulação e aí vamos preparar para as nossas medições aqui. Então, eu vou selecionar as 3 tensões de fase na carga, né? Que vão ter um valor de pico, aproximadamente 179,6 volts, né? Na verdade, aproximadamente 180. Na verdade, nós escolhemos, né, para representar um valor RMS 127 volts. Repara, pessoal, que o fato de eu ter uma conexão de neutro garante, né, que a tensão de fase na fonte seja a mesma tensão de fase na carga, tá? Então, o fato de eu ter essa conexão de neutro. As tensões são defasadas de 120 graus, olha só a simetria, né? Todo circuito trifásico a gente vai ter esse desenho aqui. A simetria é a seguinte, quando uma tensão passa pelo pico, as outras duas estão passando por menos a metade desse pico. De forma que o somatório dessas 3 tensões vai sempre ser 0, tá? Outra coisa interessante, a tensão aqui da fase A está em vermelho, da fase B em azul e da fase C em verde. E eu posso ver que a fase B está atrasada, né, de 120 graus da fase A, porque a fase A passou pelo pico primeiro, depois passou a fase B e depois passou a fase C. Eu posso falar que a fase C está atrasada de 240 graus da fase A ou que ela está adiantada de mais 120 graus, né, da fase A. Então, a gente sabe, né, por exemplo, um ângulo de menos 240, eu posso somar 360, é a mesma coisa de falar de um ângulo de mais 120, tá? Beleza, então essas são as tensões de fase na carga. Vamos olhar agora as correntes na carga? As correntes de fase. Lembrando que em circuito com a carga conectada em estrela, né? O circuito estrela aqui, corrente de fase, corrente de linha é a mesma coisa, né, gente? É o mesmo caminho. Olha só, coloquei aqui as correntes de fase aqui embaixo. Como a minha carga é apenas um resistor, né, de 10 ohms, as correntes de fase, né, elas são a mesma coisa da tensão de fase, e assim vai dividido por 10. É o espelho, né, só que dividido por 10 ohms. E vai ser em fase também. Não existe defasamento entre tensão de fase e corrente de fase aqui, porque a minha resistência, né, minha carga é puramente resistiva. Então, você vai ver que o IA está em fase com VAN, o VB está em fase com VBN, o IB, né, e o IC em fase com o VCN. E agora vamos ver como é que fica a corrente de neutro aqui. Eu já consigo imaginar que a corrente de neutro é 0, né? A corrente de neutro, né, ela tem a ver com, né, o somatório das correntes de fase. Aqui, devido a questões de simulação, métodos numéricos, a UMP calculou uma certa corrente de neutro, mas que vale 2 microamperes de pico, né? Basicamente 0. Por quê? A minha carga está equilibrada. Então, mesmo eu tendo aquela conexão de neutro, não vai passar a corrente por lá, porque a carga está equilibrada. A corrente de neutro ela vai aparecer à medida que a gente tem um desequilíbrio na carga ou nas tensões, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira simulação. Agora, vamos para uma simulação de um circuito trifásico também, estrela em estrela, só que com neutro isolado. E ele tendo neutro isolado, significa que eu não tenho aquela conexão... Opa, abriu mesmo. Significa que eu não tenho aquela conexão entre o neutro da carga e o neutro da fonte, né? Agora, aqui embaixo, eu coloquei um voltímetro, né? Aqui medindo tensão de neutro agora, tá? Então, a tensão de neutro, ela também é algo que a gente espera que seja 0 quando o sistema está equilibrado. Então, vamos verificar isso. Então, olha só, de qualquer forma, é preciso, a tensão de neutro, né, o que a gente chama de deslocamento de neutro, é determinante sim para a gente poder obter as tensões de fase na carga. Nesse caso, mesmo sem a conexão de neutro, pelo fato do meu sistema, do meu circuito estar totalmente equilibrado, não tem tensão de neutro. Então, essa é a forma de garantir que a tensão de fase na fonte é a mesma na carga, né? Antes, quando a gente tinha conexão de neutro, o que garantia era justamente aquela conexão mesmo, né? Mas, e aquilo iria ser garantido até para a carga desequilibrada, que é o que eu vou mostrar já já. Então, aqui...
vamos rodar essa simulação para a gente ver essas questões. Então aqui, ó, vamos lá. Tensões de fase na carga, né? Elas vão ser continuam sendo a mesma tensão de fase na fonte, né? Mesmo defazamento de 120 graus, o valor de pico próximo de 180 volts, né? Por quê? Porque a tensão de neutro que eu vou mostrar aqui agora, ela é muito, muito próxima de zero. É lógico, ela idealmente é zero, mas como se trata de uma simulação, tem todo um método numérico aqui no cálculo de tudo isso aqui, o PC ainda calcula 6 microvolts, mas é zero de engenharia, né, que a gente fala. Aí, gente, isso aqui garantiu, então, que a tensão de fase na fonte é a mesma na carga, porque o meu circuito está equilibrado. Eu vou mostrar aqui, agora eu vou remover essa tensão de neutro e vou mostrar as correntes de fase. Opa! Melhor eu plotar isso aqui de novo, porque estava com a escala da própria tensão de neutro, que é muito pequena. Vamos de novo, então. Aqui as tensões de fase na carga, que eu já sei que vão ser as mesmas da fonte, porque o circuito está equilibrado. E agora as correntes. Olha só, mesma coisa, as correntes são um espelho da corrente da tensão de fase, né? Apenas dividido por 10, a minha carga puramente resistiva, não tem defasamento aqui. E estão em fase, o IA com o VAN, o IB com o VBN e o IC com o VCN. Gente, conclusão, se o circuito está equilibrado, ele é estrela equilibrado, tanto faz ter a conexão de neutro ou não, tá? Eu vou medir a mesma coisa. A diferença disso vai acontecer na hora que eu faço os desequilíbrios. Então, vamos fazer essa simulação desequilibrada aqui. Então, aqui eu mostrei, né, com YY com neutro conectado, neutro isolado e equilibrado. Então, vamos voltar para a conexão, para o neutro conectado, só que vamos desequilibrar essa carga. Eu vou mudar só a resistência da fase C, de 10 para 8. Tá? Desequilibrei o sistema. Porém, aqui nessa simulação existe a conexão de neutro. Essa conexão de neutro garante que as tensões de fase na fonte e na carga são as mesmas, mesmo com a carga desequilibrada, tá? Então, o que nós vamos ver agora. Vou plotar aqui as tensões de fase, olha só, elas continuam equilibradas, elas são as mesmas da fonte pelo motivo que eu acabei de dizer. O que vai acontecer? Vai haver um desequilíbrio nas correntes de fase, não é? Porque na fase C eu tenho uma resistência menor, então agora a corrente na fase C ela vai ser diferente. Então eu tenho um desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele vai afetar quem? A corrente de neutro, porque o somatório dessas três correntes agora, né, de fase, ela realmente não é zero mais, né? A corrente de neutro com esse sentido que eu adotei, né, saindo do neutro da fonte para o neutro da carga, é menos o somatório das correntes de fase. Então a gente tem uma corrente de neutro aqui com um pouco mais de 4 amperes de pico, tá? Então o desequilíbrio ele apareceu na corrente de neutro e a conexão de neutro garantiu, então, né, relembrando que as tensões de fase se mantivessem equilibradas. Agora vamos para outra situação, né, que eu tinha um sistema conectado estrela-estrela com um neutro isolado, né? Mas agora eu vou desequilibrar. A resistência da fase C eu vou diminuir para 8. Vamos rodar e ver o que vai acontecer. Olha só, eu já espero, né, tensões de fase na carga desequilibradas. E realmente estão. Por quê? Porque houve um deslocamento de neutro, né? Existe agora uma tensão de neutro entre o neutro da carga e o neutro da fonte. E aí, por causa disso, as tensões de fase na carga, pronto, desequilíbrio. Então, eu já começo até com as minhas tensões desequilibradas, né? Na apostila, né, no guia didático, eu ensinei como calcular a tensão de neutro. Então, existe sim um deslocamento de neutro. Pronto, minhas tensões estão desequilibradas também. Vamos agora verificar como ficaram as correntes de fase. Acontece o seguinte, pessoal. Se a gente desequilibrou as
tensões de fase, naturalmente a gente já vai esperar alguma coisa ali das correntes de fase também. Vamos ver. Também estão desequilibradas, né? Correntes de fase e tensões de fase também. Mas um detalhe aqui vai ter que permanecer. O somatório dessas correntes de fase vai ter que continuar sendo zero, independente se a carga está equilibrada ou não. Justamente por quê? Porque com o nêutron isolado, a gente não tem um caminho para uma corrente, né, para um somatório dessas correntes. IA, aqui com o nêutron isolado, IA mais IB mais IC vai ter que ser zero, né, com a carga equilibrada ou não. Porque eu não tenho mais um quarto fio, um quarto caminho. Então, voltando aqui para o Psim, a gente vê, né, que, vamos supor, vamos somar essas correntes aqui, eu vou adicionar uma nova janelinha no Psim, a gente consegue mandar ele somar aqui o que ele mede. Quer ver? A gente clica no valor, né, na grandeza, clica aqui nessa setinha preta, manda somar e adiciona. Vamos ver. Ah lá. O somatório das correntes IA mais IB mais IC está dando aqui 25 nanoamperes, né? Praticamente zero. Então, esse somatório tem que manter, né? Porque nêutron isolado eu não tenho esse quarto fio, tá? Então, gente, isso aqui a gente consegue fazer uma comparação, né, do comportamento do circuito estrela-estrela, equilibrado e desequilibrado com ou sem a conexão de nêutron, tá? Inclusive tem um exercício no guia didático que cobre essa parte desse desequilíbrio com esses mesmos valores aqui. Então, bons estudos, gente. Mandem dúvidas, não fiquem estudando assim totalmente sozinhos em casa. Tentem fazer as simulações de todos os exercícios, porque essas simulações vão ajudar vocês a fixar o aprendizado e também a conferir suas próprias contas, tá? Então, um abraço.